Olá, graça e paz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quero para nossa reflexão ler Mateus no capítulo 14, versículo 13, diz assim: E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, afastado. E quando o povo soube, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão. E, movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E, tendo chegado a tarde, aproximou-se dele os discípulos, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem alimentos para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é necessário que vão. Dai-lhe vós de comer. Queridos, é bastante significativo essa fala do Senhor Jesus aos discípulos nesta situação. Jesus se retira num momento em que possivelmente ele estava triste pela morte de João Batista. Ele estava triste porque acabara de presenciar uma grande discussão de líderes religiosos a respeito do que estava acontecendo e as pessoas não entendendo o que estava acontecendo. Então ele se retira. A Bíblia diz que ele curou muitos enfermos e num dado momento os discípulos, preocupados com a hora, pede que despede a multidão. E é muito significativo que Jesus diz: dai-lhe vós mesmo de comer. E é interessante, queridos, que a multiplicação que aconteceu ali tem lições importantíssimas para nós. No meio da multidão foi encontrado com um adolescente apenas 5 pães e 2 peixes. Talvez fosse o alimento dele, talvez ele tivesse desejado, num momento em que Jesus estivesse apenas com alguns discípulos, ele estaria ali dando um alimento para aquele grupo, não sabemos. O certo é que foi encontrado 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus pede, e Jesus começa a partir, orienta os discípulos. A Bíblia diz que eles se organizam, sentam em grupos de 50, de 100, divididos em grupos de 50, e é muito significativo, queridos, que essa multiplicação aconteceu na mão dos discípulos. Jesus parte, entrega para ele pedaços, e à medida que eles começam a partir, eles veem a multiplicação acontecendo. Porque é provável que eles não entregaram o pão na mão de cada um. Nós estamos falando de 5.000 homens. Provavelmente esse grupo com crianças e mulheres tinha no mínimo 10.000 pessoas. E 10.000 pessoas não foram alimentadas diretamente da mão de 12 pessoas. É bem provável que essa multiplicação foi acontecendo à medida que eles iam entregando e pedindo para cada um partir. É muito significativo, queridos, que a multiplicação Deus faz a partir da nossa fé e da nossa disposição em ser um com Ele. A partir do momento que os discípulos acreditaram e se puseram a partir o pão, e aquelas pessoas foram vendo a multiplicação, elas também se alimentaram da fé e foram repartindo, e elas viram esses pães multiplicando em suas mãos, esses peixes se multiplicando em suas mãos. Isso é bastante significativo. Uma das lições que nós tiramos aqui é que o pouco com Deus pode saciar muitos. Uma das lições importantes é essa. O teu pouco na mão de Deus pode ser algo extremamente importante. Às vezes nós ficamos apegados a grandes coisas para resolver. E nós percebemos que nas mãos de Deus o pouco se multiplica, que a gente nem percebe da onde saiu o recurso, como foi possível fazer tudo aquilo, porque Deus multiplica quando nós confiamos a Ele o pouco que nós temos. E outra lição importante desse texto para nós é que é nós que fomos chamados para alimentar a multidão. O Cristo que habita em você, Ele tem todo o poder da multiplicação. O poder da multiplicação não está no homem, não está no líder, não está na religião, está em Cristo. E aquele que tem a Cristo e vive com Cristo, e está ligado a Ele, está dependente dEle, e dá passos de fé, ele vê esse pouco multiplicar. Porque Deus tem o poder de fazer. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então eu e você precisamos confiar, descansar nesse Deus tão poderoso, que com 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão
provável de mais de 10.000 pessoas. Porque o hábito deles era contar apenas homens, e as mulheres e as crianças. Historicamente, as mulheres são mais dependentes de Deus, são mais prontas para receber, para se relacionar com Deus do que os homens. Embora a cultura da época não visse assim, é comum que essas mulheres acompanhassem a Jesus. Então fica uma lição importante para nós. Coloque o teu pouco nas mãos de Deus e você verá Ele multiplicar. Decida depender de Deus e você verá a bênção acontecer de forma maravilhosa. E decida ser um canal de bênção. É nas mãos daqueles que acreditam e confiam no Senhor que a multiplicação começa, que o milagre começa, que o favor de Deus começa, que a cura chega, que a solução chega. Quando nós decidimos confiar no Senhor e descansar nele. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia lindo, abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe.